Semana foi boa? Glória ao nosso Deus. Todos sentados, acomodados. Nós estamos na Paraxá Bechalar, quando ele enviou. É a 16ª porção semanal. Como o irmão disse, essa Paraxá vai de Êxodo, Shemot 13, 17 a 17, 16. A Haftará e Juízes 4, 4, 5, 31. Vocês leram? Amém? Não leu, não? Isso fala das mulheres. Fala de Débora, né? Uma mulher que julgou Israel durante um bom tempo. Rafael, por que foi ela? Ué, porque Deus levantou ela. E fim de papo. Não tem discussão, né? Vou discutir o quê? Deus levanta quem ele quer. Levantou ela. E o rei não teve a ousadia que ela tinha, né? O rei só foi na batalha porque ela foi com ele. E ele foi envergonhado, porque o inimigo dele foi morto pela mão de uma mulher. Amém? Glória a Deus. Ela julgou Israel, ela foi juíza em Israel durante muito tempo. Se não me engano, ela era da tribo de Benjamim. E a porção do Berit Hadashah é Mateus 26, 1 a 75, que nós falamos ontem. Não preciso dizer que hoje é Shabat Shirah por causa do cântico, não é? Depois da travessia do Mar Vermelho. Então, nessa paraxá, nós nos encontramos no mês de Abib, ou Aviv, que no nosso calendário, estou dizendo gregoriano, é final de março até meados de abril. O povo de Israel sai em definitivo da escravidão do Egito, depois das 10 pragas lançadas por Yud-Heh-Vav-Heh sobre o grande e poderoso Egito. Ou posso dizer, até aquele momento, o grande e poderoso Egito. Para você ver que não tenha nada que compara ou compare ao poder do nosso Pai Celestial. E a partir de agora, Yud-Heh-Vav-Heh guia o povo pelo caminho, pessoalmente, ele guia. Veja em Êxodo 13, 17. Ora, quando Faraó deixou ir o povo, Elohim não o conduziu pelo caminho da terra dos... Sabe o que está escrito lá na Torá? No caminho dos... O quê? Hein? Pilistim. E o que é isso? Palestinos. Mas quem são os palestinos, você sabe? São esses aí? São os filisteus. Em hebraico é Pilistim. Amém? Agora aquela região está sendo chamada de Palestina porque o imperador romano, com raiva de Israel, expulsou Israel e colocou o nome dos inimigos de Israel ali. Amém? É por isso. Se bem que fosse mais perto, porque Elohim disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a Milhamá. Vendo o quê? A guerra. Está vendo? E volte para o Egito. Ao invés de levar os israelitas pelo caminho mais curto, mais rápido, não é? Que passava pela terra dos filisteus, um povo guerreiro, Elohim os guiou por um caminho mais longo, para evitar o confronto militar, porque ele sabia que Israel ainda não era um povo preparado para a guerra, porque foi um povo que ficou por 400 anos como escravo. Então imagina entrar em combate com um povo guerreiro como os filisteus. Agora, você podia parar para pensar assim, né? Poxa, mas Deus podia destruir todos eles. Podia? Podia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Presta atenção no que eu vou dizer a você. Nunca mais esqueça disso. Existem coisas que
Deus faz, mas existem coisas que nós temos que fazer. Amém? Nós vamos falar mais sobre isso, mas guarda isso, porque tem muita gente que não entende isso. Então presta atenção, ó. O povo filisteu era guerreiro, então Elohim os guiou por um caminho mais longo para evitar o confronto militar, que poderia desanimar o povo de Israel e levá-lo de volta ao Egito, como muitas vezes eles quiseram voltar. Pois apesar da escravidão, tinham uma vida estável e previsível lá no Egito, não é? Então ele sempre lembrava daquilo, tinha comida, tinha água mineral com gás, limão, tinha tudo. Então aquilo era o quê? Era escravo, mas não morria de fome, não morria de sede. Então era uma vida estável e uma vida previsível e conhecida. Então Elohim os levou para junto do Mar Vermelho, Êxodo 13, 18 a 19. Mas Elohim fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Eles estavam armados, mas não adianta só a arma, adianta. Você precisa saber usar a arma. Olha aí, ó. E nós somos guerreiros espirituais. Tem muita gente pedindo dom, mas você precisa saber usá-lo. Não é de qualquer maneira, não adianta você só ter a arma. Você já viu um menininho com uma arma como treme? Pois é. A gente, quando não tem experiência, para entrar numa batalha, a gente tem dificuldade. Você pode ter a melhor arma da vida. Moisés levou consigo os ossos de José. Porquanto havia José, solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Elohim vos visitará, e vós haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Tudo simples aí? Hein? Às vezes a gente não presta atenção nas coisas. O problema é que José é separado de Moisés quase 400 anos. Olha aí, ó. E Moisés, ao sair do Egito, leva os ossos de José. Como assim? Estava escrito? Respeito? Ué, eles tinham respeito por José. Mas 400 anos depois, quem vai lembrar disso? Pois é. Não, ali dura por causa do clima. É por causa do clima ali dura. É. Mas isso não tem tanta importância. A importância é que Moisés, naquele tumulto todo, correndo, sai, ó, opa! Ossos de José. Mas foi só José que morreu no Egito? 400 anos não. Mas de José ele lembrou. Vou dizer uma coisa. Quando Deus usa alguém com boca profética, aquilo acontece. Deus usou José. 400 anos depois, ele foi lá, desenterrou José, pegou os ossos de José, não sei em que ele colocou, num saco de supermercado, não sei. Não tinha saco de trigo, eu não sei como ele levou. Mas que ele levou, levou. Ó, eu estou brincando, viu, gente? Não é saco de supermercado, fala sério. Ele levou os ossos, né? Moisés sai do Egito, leva os ossos de José. E isso, meu irmão, é impressionante, pois de José a Moisés estão separados por uns 400 anos. Isso é uma coisa impressionante, gente. Você para pensar, o cara 400 anos atrás falou, leva meus ossos. E um homem, 400 anos depois, falou, beleza, eu levo. A pergunta ficou voando. Moisés nasceu, pum! Caiu em Moisés. Beleza, eu levo José. E ele nem conheceu José. José não teve tempo de vida
para ver a promessa de Yud-Heh-Vav-Heh da terra prometida se cumprir. Mas tinha plena certeza do cumprimento dela. E a certeza era tão profunda que a juramentou solenemente de que quando Yud-Heh-Vav-Heh os visitasse, ele não tinha dúvida nenhuma, para os levar à terra prometida, ele, por meio de seus ossos, estaria também presente. E guarda uma coisa para você. A Bíblia diz assim: carne e sangue não é do reino dos céus, mas ossos herdam. Lembra do vale dos ossos secos? Hein? Por que a Bíblia está dizendo que carne e sangue não herdam o reino de Deus? Ela não falou nada dos ossos. Então os ossos herdam. Por que Yeshua não teve nenhum osso quebrado? Amém, meu irmão? As coisas não são à toa, não. Então estava José lá, mesmo que sendo carregado, mas ele estava, porque ele cria, por isso ele foi levado para a terra de Canaã. Porque Deus é fiel. Deu para entender? Isso nos ensina que toda promessa de Yud-Heh-Vav-Heh vai se cumprir. É garantido. Amém? Toda a promessa de Yud-Heh-Vav-Heh do Criador vai se cumprir. Não depende de mim, não depende de você. Amém? Você pode até dizer para mim, eu não acredito. Eu vou dizer uma coisa para você, você vai ver com seus olhos e não vai ter o gozo do cumprimento da profecia sobre sua vida. É o que aconteceu com aquele general, lembra? Pois é. Ele viu, ouviu, mas não experimentou porque morreu pisoteado. Porque homem sem fé não agrada a Deus. Isso nos ensina que toda promessa de Yud-Heh vai se cumprir. Não existe aquele negócio, Deus falou e não cumpriu. Se não cumpriu, é Deus que não falou. É a palavra que Deus não falou, está escrito isso com clareza. José, até depois de morto, está nos ensinando a fé. Olha, ele não perdeu a esperança. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele não viu, mas ele tinha tanta certeza que ele ajuramentou Israel que levasse os ossos dele. E no dia que Deus visitou para levar a Canaã, Deus cumpriu aquilo que ele disse e Moisés levou os ossos deles. Eu fico pensando como que Moisés ficou sabendo que tinha que levar o osso de Moisés, se não tinha nem fita para gravar. Hã? Pois é. Hein? Se tivesse um pendrive, tudo bem. Mas tinha que guardar muito, né? Porque 400 anos o pendrive ia colar, estragar. Ah, o Espírito, Ruach HaKodesh. Amém? O Ruach HaKodesh. Ele não falou com qualquer um, ele falou com Moisés. E Moisés cumpriu. Então, José, até depois de morto, nos ensina a fé. Por isso está escrito lá em Hebreus 11, 22. Pela fé, José, estando próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus pela fé. Porque ele cria. Eu te pergunto, tu crê? Tu crê mesmo ou é de boca? Ontem eu fiquei meditando numa coisa. Olha, eu fiquei assim o dia pensando naquilo. Até que hoje eu esqueci, mas eu já estou lembrando de novo. Será que nós amamos a Deus de verdade? Porque amar a Deus é como Jó, que disse assim: aceitaria eu o bem de Deus e não o mal? E se vier o mal, você continua falando? Bendito seja o teu nome, Senhor. Hein? Porque quando vem o bem é moleza, até dançando a gente fala. Mas e quando vem a luta? E às vezes a luta é a permissão dele. E aí você começa a chutar pedra, fala: Deus não existe, Deus desistiu de mim, aquilo não é nada verdade, eu vou embora, Deus não fala comigo mais. Fico olhando para a cara dos profetas, os profetas nem olham para você, não fala nada, porque Deus não quer que fale mesmo. Fica um silêncio, você ora, tem gente que fala que a oração não passa do teto. Você continuaria
A gente pede e clama por cura. E se Deus não curar? Deus não curou Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Ô Senhor, cura aí. Paulo, já te disse, a minha graça te basta. Paulo foi ousado. É como se ele dissesse, Senhor, não tira, não, mais uma vez só. Me cura. Paulo, a minha graça te basta. E não falo mais contigo sobre isso. Uma vez eu estava em oração, orando, Senhor, me fala, me fala. Ele falou em voz audível assim comigo, Rafael, eu falo quando eu quero. Podia, não podia. Mas eu falei assim, faz sentido, porque Deus é tu, não sou eu. Então, o que eu vou fazer? Fiquei aquietou. Eu falo quando eu quero, ué. Se ele falasse quando eu quero, quem é Deus? Sou eu. Amém, meu irmão? Será que você continua amando a Deus como Jó? Olha, ontem eu meditei muito nisso, muito. Fiquei pensando, será? Porque às vezes a gente jejua, a hora a gente quer uma coisa, Deus faz aquilo, a gente testemunha até para o poste, não é? O poste está ali, você fala para o poste assim, não é? Faz ou não faz? Você fala para todo mundo. Mas se vier o mal, você vai fazer a mesma coisa? Jó fez. E a mulher de Jó ainda pisou nele. E ele ainda virou e falou assim, tu falas como uma louca. Aceitaria eu o bem e não o mal do Senhor? Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz, nem assim Jó pecou. Porque rejeitar e blasfemar contra Deus é pecado. Você não sabe o que Deus quer fazer na sua vida, sabe? Você sabe aonde Deus quer te levar? Não pensa você que Deus vai falar tudo para você. Não pensa você que Deus falou tudo para José. Falou? José só sofreu, gente. Não é? José foi vendido pelos irmãos. Sentimento de rejeição. Ó vida, ó céu, ninguém me ama, ninguém me quer. É ou não é? Hein? Aí vai para um povo onde não sabia falar a língua. Ele teve que aprender a falar a língua egípcia, gente. Já parou para pensar nisso? Hein? E teve que aprender o quê? Forçado. Teve que aprender, meu irmão. E depois, quando ele falou assim, agora Deus me abençoou. Estava dormindo numa suíte lá na casa de Potifar, comendo do bem e do melhor, um escritório maneiro para controlar os bens do patrão dele. Estava tranquilo, impressora zero, tudo bom. De repente, e ele é um homem de princípios, temente a Deus. A mulher procura ele. Se ele tivesse relação com aquela mulher, ninguém ia ver. Você acha que a mulher ia contar? Ia? Não. Ia ficar ali, entre os dois. Mas ele é um homem temente a Deus. Olha, meu patrão me deu autoridade sobre tudo. Somente me vetou você. Você é a mulher dele. Ó, podia comer maçã, pera, banana, mas tocar na mulher dele é pecado. Ele sabia que era pecado. Olha que homem de princípio. Fugiu. E o que aconteceu? Foi preso. E será que ele blasfemou contra Deus? Ou você, que sobe monte, olharia para ele e diria, esse cara é maldito, porque ele estava bem, os irmãos dele venderam, não queria ele estava bem, agora já está na cadeia. Vou jejuar por você, José, hein? Será que você falaria isso? Como é que você ia encarar isso, gente? Eu penso nessas coisas, como é que eu ia ver? Por isso temos que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado. Você não sabe o que Deus tem com a pessoa. Então, José, no final da vida dele, ele faz menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordem a respeito dos seus ossos.
Esse posicionamento de José também nos mostra com clareza que o fim da vida física para aqueles que são aliançados a Yud e Revavirê não é um fim da esperança de gozarmos as promessas feitas por ele. Amém? O fim da tua vida física, em definitivo, não é o fim da esperança, mas só para quem crê. Porque para quem não crê, a morte é o fim da esperança. Porque a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança de quê? De crer, de aceitar. Amém? Olha aí, ó. Pois ele nos dará vida eterna em Yeshua, para que todos juntos alcancemos as promessas. Por isso está escrito que aqueles que já partiram estão esperando para que todos juntos possam herdar as promessas de Yud Revavirê. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus, na realidade, ainda não aperfeiçoou aqueles que já morreram na fé, esperando você. E você fica agarradinho na vida aí. E eles, pô, o cara lá, Senhor, acelera lá o negócio para eles virem logo. Não é? Por quê? Porque Deus está esperando a nossa chegada. A ideia é de que a consumação das promessas de Yud Revavirê é algo que será experimentado coletivamente, não é individualmente, é coletivamente, por todos os que creram. Quem crê aí? Então está faltando você lá. Ó. Unindo tanto os que já se foram, quanto os que ainda estão vivos. Veja isso em Hebreus 11, 39 e 40. E todos estes, os que já morreram, pactuados com Yud Revavirê pela fé, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, como foi com José, Abraão, etc. Visto que Yud Revavirê proverá alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então nós seremos aperfeiçoados e gozaremos das promessas de Deus juntos, de braço dado, filho. Todo mundo juntinho, cantando e pulando de alegria, hein? Para juntos sermos aperfeiçoados e junto gozarmos da plenitude das bênçãos de Yud Revavirê. Isso é maravilhoso. Então, Yud Revavirê conduz pessoalmente o povo de Israel. Veja em Êxodo 13, 20 a 22. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. E Yud Revavirê ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Você pode imaginar isso, gente? É difícil às vezes, né? Você imaginar isso, mas imagina uma nuvem seguindo Israel onde ele ia. E de noite era o fogo, coluna de fogo, aonde eles iam, e aquele fogo iluminando eles. Que coisa, hein? Eita, coisa boa. Eu quero dizer uma coisa para vocês, presta atenção, nada na palavra de Elohim é à toa. Nada. Nem um A, nem um I. Amém? Guarda isso no seu coração, nada é à toa. Você pode não entender, mas nada é à toa. Ó, você prestou atenção de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. O que representa isso, você sabe? Hein? Vocês estão dormindo, acordem. Hã? Ué, todos nós sabemos, a presença de Deus estava. Mas o que representa a nuvem? Hein? O ar refrigerado. É,
Porque a nuvem, quando tampa o sol, né, dá aquele alívio. Até hoje é assim. Mas não é uma forma de ver. Ué, não está errado, é uma forma de ver, sim. Mas é mais que isso. É muito mais. É. Eu só quero que vocês entendam uma coisa: nada da palavra de Deus é à toa. Na realidade, essa nuvem, essa coluna de nuvem aí, que guiava eles, representa o sinal do Filho do Homem. Pois é, olha só. E esta nuvem representa o sinal do Filho do Homem, Yeshua. Veja em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, onde tem nuvem, representa o Filho do Homem. Olha aí, ó. E olha que a sua presença é que traz luz. Por isso que a nuvem é de dia, porque a presença do Filho do Homem é que traz luz. Quer ver? Vou mostrar para vocês. João 9, de 4 a 5. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do... Por isso que a nuvem está de dia. Presença do Filho do Deus vivo. E de noite, o que era? Uma coluna de fogo para iluminar. Essa coluna de fogo representa quem? O Pai. Pois é dito nas Escrituras a respeito de Yud-Heh-Vav-Heh, que ele é fogo. Eita, coisa boa. Veja Devarim 4:24, porque Yud-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, é um fogo consumidor, um El zeloso. Veja também Hebreus, Brit Hadashah 12:29, porque o nosso Elohim é um fogo consumidor. Isso nos comprova, sabe o quê? Uma coisa interessante. Porque aquilo ali representa o que Mashiach ia fazer, porque ele chegou, era dia, e ele foi embora, virou noite, mas que mesmo na noite o Todo-Poderoso está nos guardando para o louvor da sua glória. Porque ele não fala que nós somos luzeiro no meio das trevas? Então nós estamos na noite. Amém? Iluminando, porque a glória dele está em nós. Rafael, mas eu não estou vendo. Você não está vendo, mas no reino espiritual, se Deus abrir os seus olhos, você vai ver trevas nisso aqui tudo e a gente brilhando. Amém, meu irmão? Isso é tremendo. Isso nos comprova que o Pai também, né? Que o Pai e o Filho estão sempre envolvidos na criação e na obra de salvação de Israel e de todos aqueles que nele creem. Sempre o Pai e o Filho estão envolvidos. Amém? Então Yud-Heh-Vav-Heh fala a Moisés, veja em Êxodo 14, de 1 a 2. Disse Yud-Heh-Vav-Heh a Moisés, fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zevon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Gente, não é à toa que nosso Pai Celestial é chamado de Adonai Tsevaot, Senhor dos Exércitos. Não é à toa, não. Pois ele é um estrategista militar. Ele é. E muitos rabinos, no passado, na tradição judaica, já diziam isso, que Yud-Heh-Vav-Heh é um Elohim de estratégia militar. Essa visão é baseada em vários momentos bíblicos, onde as ações de Elohim demonstram um planejamento estratégico e providência dele para guiar e proteger o povo de Israel. Amém? Se você ler devagarzinho, você vai ver que é estratégia militar. Lembra do Gedeão e os 300? Aquilo foi uma estratégia militar. Quem esperaria aquela barulhada toda e o fogo dentro e eles quebrando aquilo? São estratégias que Deus dá. Amém?
E todo militar busca estudar estratégia, porque guerra é uma questão de estratégia. Às vezes não é nenhuma questão de número, mas sim de estratégia. Porque tem um juiz de Israel que derrubou 600 filisteus com uma guilhada de boi. Foi uma estratégia. Não se derruba 600 homens assim. Derruba. Você pode derrubar 3, 4, depende, se Deus estiver no negócio. Não, esse não. Não, não. Esse é um outro juiz. É um juiz que só tem um versículo dele. Ele derrubou 600 homens. Não, Sansão fez. Sansão fez. Mas esse também fez. Depois eu mostro para você. Eu até esqueci o nome dele. É. Então, essa visão é baseada nesses momentos bíblicos, né? Que Elohim demonstra planejamento estratégico. E não é diferente conosco. Ele usa estratégia para nós. Usa estratégia para nos salvar, usa estratégia para nos livrar do mal. Amém? Pois Yud-Heh-Vav-Heh não muda. E um dos momentos é este, que ele usou estratégia. Veja em Êxodo 14:3. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Olha o que Deus estava preparando, uma armadilha, uma estratégia. Ó, vocês vão acampar aqui. E, gente, não sei se vocês já viram, onde Israel acampou, não tem saída para a direita, não tem saída para a esquerda, não tem saída para frente e para trás o maior exército do mundo. Então, na verdade, não tem saída. Amém, meu irmão? Se põe nesse lugar lá, sol quente na cabecinha. Pois é, você já foi lá, é quente. Preso numa cabeça de praia, sem saída. Você vai notar uma coisa, gente. Você vai notar. Yud-Heh-Vav-Heh manda Israel acampar nesse local, que não tinha saída, como nós vimos. Né? E o faraó lá, correndo lá atrás deles. Veja o que o Senhor vai dizer a Moisés, Êxodo 14:4. Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou Yud-Heh-Vav-Heh. E Moisés fez assim. Moisés era obediente. Agora, você percebeu que o Senhor falou a Moisés sobre o seu plano de estratégico? Sim. Né? Ele só não falou como escapar daquilo. Falou? Não. Moisés contou para o povo? Também não. Moisés guardou o segredo do negócio. Ficou quietinho. Mas ficou com medo. Porque, Senhor, tu me fala a estratégia, tu põe a gente aqui como ratoeira e não mostra a saída? Deus não mostrou não, meu irmão. Você pode perceber isso. Ele não fala. E também me parece que Moisés não falou nada para o povo de Israel. Pois quando o povo de Israel viu Faraó e seus exércitos marchando ao encontro deles, eles temeram. Você imagina 3 milhões de pessoas, velhos, criança, mulher, grávida, tudo olhando aquele exército, aquela poeira subindo, igual naqueles desenhos, né? Aquela poeira. E o cara, pô, para onde a gente vai? Vamos nadar? Não dá. Vamos fugir para os lados? Não dá. Como é que a gente faz? O povo temeu, gente. Olha lá. Êxodo 14, de 9 a 10. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zevon. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás dele, pelo que tiveram muito medo, e os filhos de Israel e clamaram a Yud-Heh-Vav-Heh. Meu Deus, você pode imaginar se você ia ficar com medo ou não? Será que tu ia sair do meio do povo de Israel? Eu não, Faraó, eu não. Será que tu ia fazer isso? Pois é, eu seria o primeiro a morrer. O povo com medo, inclusive, começa a atacar Moisés aí, ó, com palavras duras, e acaba dizendo que até era melhor servir os egípcios
pois tinham uma vida estável, do que morrer no deserto. Será que você já passou por isso? Por isso, quando Deus para de falar, vem um aperto e você fica, e melhora, tá no mundo. E o meu vizinho é do mundo tem tudo, hein? Será que você já passou por isso? Todos nós, né? Êxodo 14, de 11 a 12. E disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcro no Egito, que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E o pior, que eles não estão errados. Qual seria a tua escolha? Morrer no deserto ou ficar no Egito mesmo? Melhor no Egito, né? Lá pelo menos tinha Coca-Cola gelada. Sei lá, você podia ir à praia do Rio, tomar um banho no Rio, sei lá, podia ser, né? Trabalhava, dava uns mergulhos. Para que eu vou fugir e morrer no deserto? Isso é verdade que eles estão falando, não é mentira, não. E isso é uma visão de quem é imediatista. Esse é o problema. E eu quero dizer a você, a maioria de nós é imediatista. A gente não consegue ver além do momento em que estamos vivendo. E isso é um problema. Isso é um grande problema, porque nós queremos as coisas hoje. Amanhã já demorou. Eu vejo isso, tem pessoa que fala para mim: ah, pastor, já jejuei, não adiantou nada. É, jejuou ontem. Falei, como assim, só ontem? Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Você jejuou ontem e está dizendo que não aconteceu nada? Olha como somos imediatistas. Não somos? Nós queremos tudo para hoje. E isso é um problema, porque Deus não é assim. Deus não é assim, gente. Deus tem tempo nas coisas. Às vezes, não chegou o tempo dele te dar aquilo que você está pedindo. E eu quero deixar uma coisa, às vezes ele vai tirar a coisa de você. Está rindo? Às vezes ele tira. E aí? E você vai continuar dizendo, louvado seja o Senhor? É, não falou isso? O Senhor dá, o Senhor tira, louvado seja o nome do Senhor. Ah, ele tira de maldade? Não, ele tira para te tratar. Ele não quer que tu perca a salvação. Melhor é perder a salvação, é perder a salvação ou... Pois é. Melhor é ter a salvação e perder a coisa, né? Mas no imediatismo nós não conseguimos ver isso. E nós somos imediatistas, a maioria de nós, gente. Nós temos que aprender a não sermos mais imediatistas. Amém? É mais ou menos aquilo que quem poupa tem. Então, nós temos que parar de sermos imediatistas. Israel foi imediatista. Israel não estava enxergando além daquele momento ali de luta. Então, porque eles não estavam entendendo, presta atenção, que o deserto não é o fim, e sim um meio para alcançar as promessas. Amém, meu irmão? Sempre antes das promessas de Deus vem um deserto, porque o deserto é um meio para alcançar as bênçãos. O deserto não é um fim, mas para o imediatista o deserto é um fim. O deserto só é um fim para aqueles que não creem e são imediatistas. E Moisés, sabedor da estratégia divina, diz ao povo, Moisés sabia o que Deus estava fazendo. Ele sabia que Israel foi colocado ali numa estratégia militar. E olha o que ele fala para o povo. Êxodo 14, de 12 a 14. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos. Gente, olha, você não presta atenção nisso aqui não, mas isso é extremamente importante. Estai quieto. Quando a gente está com medo, a gente fica quieto. Agita o que está do lado,
O que está do lado agita o que está do lado, o que está do outro lado agita, 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 e num momento o povo todo está agitado. Começa um, um burburinho. E olha lá, eu estou vendo aquela poeira. Será o que é aquela poeira? E eu acho que é o exército de Faraó. E, gente, é melhor a gente voltar. E esse Moisés é um doido. Por que ele trouxe a gente? A gente tinha dito que era para ele deixar a gente lá. Ó, como é que vai ficar? Aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí vira aquela agitação tremenda. Aí que o diabo gosta. O diabo gosta porque você está com medo. Aí ele sopra uma coisa lá, pum! Aí foge todo mundo, aí você perde a bênção. Isso acontece individualmente conosco, viu, gente? Precisa ter muito cuidado. Estais quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. Você está preparado para isso? Isso é um preparo, meu irmão. Moisés diz: não temais, estais quietos. Meus irmãos, às vezes estamos passando por dificuldade, por perseguições, por solidão, porém, não temas e fique quieto, ao invés de blasfemar ou querer retornar ao mundo que no momento de desespero lhe parece melhor. Não faça isso, aquiete e ore, porque é melhor. Fica quieto. Você não sabe a próxima ação de Deus, você não sabe. Deus não vai te contar tudo. Você acha que Deus vai contar tudo para você? Contou para Moisés? Não. Não tem um profeta lá que o filho da mulher morreu e o que o profeta falou? E Deus me ocultou isso. Ó. Aí você perguntaria, por que Deus ocultou? Eu não sei, mas ele ocultou. O profeta não ficou sabendo. Deus não disse para ele. Amém? Amém? Aquiete e ore, pois o Senhor quer que peleja por nós. E veja o que ele nos diz hoje por meio de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque sou seu Elohim. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mas precisa ficar quieto. Precisa estar em oração. Ah, mas vai piorar tudo. Não tem problema, fica quieto. O Senhor é Deus. Agora você entende? Não. Eu não disse a vocês que o Senhor revelou a Moisés a estratégia dele para enredar Faraó, mas não revelou como Israel iria sair daquele lugar com vida? Ele não disse. Olha como precisa ter fé. Tanto é isso que Moisés vai a Iud e reclamar por uma saída. Moisés ficou assustado. Deus falou a estratégia, Faraó chegando, ele foi clamar a Deus. Veja em Êxodo 14, 15, 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Ó, ele foi clamar. Olha aí, ó. Ele ficou com medo. Ele falou: ih, caramba, o negócio está ficando escuro. O negócio está ficando feio, porque Faraó está chegando, não tem como sair daqui, Senhor. Como é que a gente vai fazer? Deus responde para ele: por que clamas a mim, Moisés? Aí entra aquilo que a gente falou: tem coisa que Deus faz, tem coisa que o homem faz. Dize aos filhos de Israel que marchem. Para onde? Ó. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Isso nunca havia acontecido. Isso é novidade. Eu sei, você sabe que a gente lê, mas naquela época, ninguém sabia que o mar ia abrir. E nem sabia como era esse negócio.
porque isso nunca havia acontecido. E Moisés, como é servo de Deus, Moisés, como é obediente a Deus em tudo, ele sem saber vai lá e faz o que Deus mandou. Agora você entende por que Yud Revavirê não abriu o mar? Por que o Senhor não falou assim, abre mar? Ele não podia? Podia ou não podia? Mas ele não fez. Por que ele manda Moisés fazer? Pela mesma razão que ele ordenou a construção da arca para a salvação durante o dilúvio, mas foi Noé, um homem, quem construiu a arca. Deus podia construir a arca? Podia. Mas ele não mandou Moisés construir? Noé, perdão. Foi ele quem introduziu seu filho nascido de mulher aqui na terra para ser filho do homem e salvar a humanidade. Mas foi Yeshua como homem quem foi crucificado e morreu por nós. É sempre um homem que tem que fazer algo. Tem coisa que Deus vai fazer. Tem coisa que o homem tem que fazer. Deu para entender, meu irmão? Não pensa você que Deus vai fazer tudo. Tem coisa que você tem que fazer. Preste atenção, ó. A coisa que o Criador faz, mas a coisa que o homem precisa fazer. Às vezes, eu percebo pessoas orando por coisa que nós é que temos que fazer e não nosso Pai Celestial. Por exemplo, Senhor, tira o ódio do meu coração de fulano. Isso não é função de Deus, isso é sua função. Você pode orar assim, Senhor, arruma um caminho para que eu chegue até essa pessoa e a perdoe e peça perdão a ela. Aí sim. Senhor, me dê escape, é isso mesmo. Aí fica orando, Senhor, tira o ódio de dentro de mim. Deus não vai fazer. Não é que Deus não tenha poder, é porque não tem valor, porque aí é Ele que tirou, não foi você que foi lá e se humilhou diante da pessoa. Tem coisa que eu tenho que fazer, tem coisa é parte de Deus. Pois é. Ele não falou, vai e peça perdão? Nós temos que pedir. Não acha você que você ofendeu ou foi ofendido? Deus, tira esse rancor do meu coração. Já vi gente orando, jejuando assim, gente. Deus não vai fazer isso. Deus não ia construir a arca. Vamos supor, para pensar. Se Deus chegasse para Noé e dissesse, constrói a arca, e Noé falou, não vou construir, e ficasse orando, Senhor, constrói uma arca, Senhor. Deus ia construir? Claro que não, meu irmão. Então Deus chamava outro. Nunca esqueça isso, tem coisa que você tem que fazer. Às vezes as coisas não andam porque você não está sabendo o que você tem que fazer, o que Deus tem que fazer. Eu aprendi isso com uma coisa muito simples: beber água. Estou com sede. Vou ajoelhar aqui, Senhor, me dá água, Senhor. Tem gelatina, por favor, Ele vai me dar. Eu tenho pernas, eu tenho braço, eu posso ir ali pegar água. Então, como é que eu vou pedir a Deus isso, gente? Deus não ordenou? Você tem que perdoar. Tem que perdoar. Quem tem que perdoar? É Ele? Sou eu que tenho que perdoar. Não adianta eu orar, Senhor, tira esse rancor do meu coração, essa raiva que eu tenho do fulano. Ele não vai tirar, meu irmão, você vai morrer orando. Você tem que fazê-lo. Agora, ele pode te dar o caminho para fazer? Pode. Senhor, abre a porta para que eu possa pedir perdão, me humilhar diante da pessoa, pedir perdão a ela. Aí sim, aí Deus opera. Mas eu tenho que ir. Quando o Senhor me reconciliou com meu pai, ele falou comigo, vai e peça perdão ao teu pai. Por que ele não colocou no meu coração o pedir perdão ao meu pai? Ele não fez isso. Ele me mandou, ele me deu uma ordem. O que ele tem que fazer é que quando eu faço, obedeço e peço perdão, ele vem e arranca o ódio. Eu não posso tirar o ódio, mas ele pode. Mas ele não vai pedir perdão por mim, sou eu que tenho que pedir. Sou eu que tenho que me humilhar. Foi o Pai que planejou a salvação dos homens.
Mas tinha que ter um homem que morresse por nós. Ó, coisa que um homem tinha que fazer. Só que eu, como pecador, ia morrer, não ia salvar nem a minha vida, nem a de vocês. Porque eu não sou puro. Então Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, filho do homem, para morrer por nós. É um homem. Guarda isso, tem coisa que Deus faz e tem coisa que o homem tem que fazer. Pois é, Deus não podia ter feito? Podia. Deus podia lá, ó, gente, falar em voz audível, inclusive, se vocês não se arrepender hoje, eu queimo vocês todos. Ele não podia, mas ele fez. Tem que ser pelo homem. Tem coisa que o homem tem que fazer, tem coisa que Deus tem que fazer, e a igreja está mal acostumada e não compreende isso. Fica orando, Senhor, tira o rancor do meu coração. Ele não vai tirar. Não é que ele não tem poder, é porque não é assim que funcionam as coisas. Tem coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que pedir perdão, sou eu que tenho que pedir perdão. Pois é eu que tenho que ir, ô Deus. Deus, tira o ódio dela de mim. Ué, então vai lá e pede perdão a ela, que eu tiro. É assim mesmo, gente. Não fique enganado, não. Há coisas que o Senhor faz, mas há coisa que o homem precisa fazer. Às vezes ficamos orando por coisas que nós é que temos que fazer e não nosso Pai Celestial. Ó, Yeshua ressuscita Lázaro. Mas você percebeu que Yeshua não foi lá remover a pedra? Porque ele podia remover a pedra? Podia. Ele tinha poder de fazer assim, ó. Pedra, roda, pedra. Mas ele fez. O que ele falou? Removam. Ó, ele está ensinando. Tem coisa que eu e meu pai vamos fazer. Mas, filhinhos, tem coisas que são vocês. Vocês precisam agir. Tanto é isso que, por exemplo, para aceitar Yeshua, eu tenho que publicamente falar, Senhor, eu te aceito como Salvador. Não tem? Isso sou eu. Mas quem fez a obra de salvação foi o Pai e foi o Filho. Mas eu tenho que fazer algo. O quê? Me arrepender dos meus pecados, aceitar. Rafael, estou orando muito pelo fulaninho para ele aceitar Yeshua. Você vai ficar orando. Porque ele precisa aceitar. É melhor você falar, explicar para ele meditar e tomar a decisão de aceitar. Porque Deus não vai mexer no coração. Deus não invade o homem. Você está entendendo? Ele não invade. Tem coisa que somos nós que vamos fazer. Somos nós que vamos chegar e vamos falar: olha, meu filho, você está perdido, você vai morrer assim, está escrito na Bíblia isso, 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 isso. Você pode orar assim: Senhor, me dá um caminho para chegar até essa pessoa. Sim. Tem um texto, gente, a Bíblia diz assim, é do Salmo 51, se não me engano. Senhor, dá a mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, o quê? Reto, inabalável. Assim eu ensinarei o caminho da verdade aos pecadores. Olha aí, ó. Não está falando assim eu vou orar para o fulano se converter. Não é isso que está escrito. Quando Yeshua chama os discípulos, ele envia os discípulos não é para orar para o sujeito ser convertido, é para falar da verdade para que aquela pessoa medite e faça o que ele tem que fazer. Que Deus não vai fazer por ele. Deus não vai fazer por você isso. Deus, vai lá no coração do Rafael e faz ele te aceitar. Ele não vai fazer isso, gente. Você vai orar a vida inteira, jejuar a vida inteira. Ele não vai fazer isso. Tem que ir falar. É a nossa função, é a de Jonas. Nós temos que ir falar. Mas ora por ele, tadinho. Não adianta. Para pensar. Não vai adiantar. Os discípulos tiveram que sair de 2 a 2, lembra os 72 discípulos? Para ir de aldeia a aldeia falar: o reino de Deus chegou. Não adiantava ficar ajoelhado ali, Senhor, mostra para ele, Senhor, que chegou. A igreja está com esse hábito ruim. Nós precisamos mudar.
Nós precisamos aprender. Tem coisa que Deus faz, mas tem coisa, meu irmão, que somos nós que vamos fazer. Tanto é que os anjos queriam essa função de Jonas. Mas Deus falou: não, vocês não vão, são eles que vão. Então é necessário a gente falar. A hora pelo meu filho se converter, meu irmão, não é assim. Aprende a orar assim: Senhor, me dá uma oportunidade para levar a verdade para essa pessoa. Aí sim, a oportunidade Deus dá, né? Ele cria os caminhos, como ele criou para me pedir perdão ao meu pai. Mas ele não pediu perdão por mim. Sou eu que tenho que pedir. Amém, meu irmão? Yeshua restou Lázaro, mas homens tiveram que remover a pedra do sepulcro. E o de Revavirê colocava os inimigos nas mãos do rei Davi. Mas Davi pegava sua espada e ia para a batalha, gente. Imagina Davi: Senhor, tem me dado esse inimigo nas minhas mãos? Tenho, Davi. Senhor, mata cada um deles lá. Aí não teria o salmo: é ele que adestra a minha destra para a batalha, para erguer um arco, para curvar um arco de bronze. Ó, você não precisava disso. Senhor, me dá esses inimigos? Sim, Davi, estou te dando, Senhor. Então agora mata eles. Gente, a igreja está doente por causa dessas coisas. São esses pequenos detalhes que vão levando à frustração na fé, porque Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Ele não vai. É definitivo isso. Pode gastar joelho, oração, jejum, que ele não vai fazer, porque tem coisa que somos nós que fazemos. Por que os discípulos é que saíram pregando, gente? Você sabe de uma coisa? Yeshua nunca saiu de Canaã. Nunca. E ele mandou quem sair? Os discípulos. Isso é nossa função. Nós é que temos que ir. Nós é que temos que falar, não orar: Senhor, converte o coração do meu filho, da minha filha. Eu posso pedir: Senhor, tem misericórdia. Se eles não me escutam, então que outros falem com eles. Ah, sim, isso é bênção. Eu sempre orei assim: o Senhor me enviou a outros, envia outros para os meus. Sempre orei assim. Porque eles não me ouvem, eu sou da casa. Meu irmão mais velho me dava cascudo, corria atrás de mim. Minha irmã, minha irmã ficava me mandando comprar bala. Como é que ela vai me escutar? Não escuta, eles são mais velhos. Então manda outros. Você está entendendo? Isso sim é uma oração. Agora, converte o coração deles, Deus não vai fazer assim. Entende? Então, existem coisas que nós temos que fazer. Não adianta você orar a Elohim para ele tirar o ódio do seu coração por uma pessoa. E é você que tem que ir pedir perdão à pessoa. Aí sim o Senhor arranca o ódio do seu coração. Aí sim Deus opera, porque você está sendo obediente a Ele. Aí Ele vai operar. Aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer. Você não pode adiar. Nunca esqueça isso. E você sabe o que aconteceu depois que Moisés obedeceu a Yud Revavirê? O mar se abriu e Israel passou. Todo mundo conhece essa história. Tem até musiquinha, lindo, né? Êxodo 14, 21 a 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite e fez do mar terra seca e as águas foram divididas e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. Gente, isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Você imagina, eu imagino aquela muralha aqui de água, aquela muralha aqui de água. E você vendo os peixes nadando, tubarão, passando ali, igual no negócio aqui do Rio, né? No aquário. Você tranquilamente, a pé seco. Você sabe o que é isso? Secou a terra. Não tinha lama. Você dá para entender isso? Hein? Isso é incrível. Às vezes a gente torna a coisa uma coisa comum. Ela não é comum. Ela não é comum.
Como é que aquela muralha não desabou? Como é que o tubarão não atravessou? Não viu gente passando lá, o tubarão, opa, carne boa. Eles não passavam. E no local onde a Bíblia fala, lá no fundo, já viram, tem rodas de carruagem, tem um monte de coisa. É por causa da passagem. Gente, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, em definitivo. Dentro do processo de salvação de Hilda e Revavirê, é necessário fazer uma coisa, é importante fazer isso. O nome disso em hebraico é mikvah. E o que é mikvah? Hein? Batismo. Na salvação tem que ter batismo. Olha como que Deus é, meu irmão. Olha como que Deus faz. Dentro do processo de Deus tem que ter batismo. E Deus não está salvando através de Moisés? Então, meu irmão, precisa batizar. Mas olha só, de acordo com a Bíblia, saíram cerca de 600 mil homens judeus do Egito com Moisés. 600 mil homens. Você sabe o que é isso? Hein? Pois é. É muita gente. Mas isso aqui são só os homens de guerra. Só os homens de guerra. Sem contar mulheres e crianças e velhos. E mulher grávida. Por que não? Você acha que não tinha mulher grávida? Também tinha. Este número é mencionado, 600 mil, é mencionado lá em Êxodo 12, 37. Se considerarmos que cada homem tinha uma família, desses 600 mil tinha família, o total de judeus que participaram do Êxodo poderia chegar entre 2 milhões a 3 milhões. É pouco? Hã? Então, por isso. Muito filho, sem contar os agregados. Nem vou contar os agregados. Muita gente que acabou falando, acho que o Deus dos hebreus é que é poderoso, não vou ficar no Egito não, vou com eles. Muita gente, mistura de povo, a Bíblia diz que teve. Então nós devemos até aumentar esse número aí. Mas vamos ficar entre 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Então Deus tem um problema. Como é que vai batizar um a um Faraó atrás? Hein? Tem que ser batizado, hein? Tem que ser. Processo de salvação do nosso Deus, do Criador, tem que ser batizados. Ó, Noé foi salvo pelas águas, Israel tem que ser salvo pelas águas, você foi salvo pelas águas. Isso é o processo de justiça de Deus. É necessário. Então Deus tem um problema. Ele tem que resolver esse problema. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho de um homem para que prometa não cumpra. Ele tem a solução. Ele tem, claro que ele tem. E a resposta a essa solução, sabe onde está? Hein? No Brit Hadashah, 1 Coríntios 10, de 1 a 2. Pois não quero, irmão, que ignoreis, olha aí, ó, não seja ignorante a respeito disso, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. Deus deu a solução. Vou botar todo mundo no mar. E vou batizar todos eles. E você nota que você é batizado no nome daquele que te salva. Moisés é que estava salvando. Mas o mais interessante de tudo, eu custei entender isso, gente, que ele fala que eles foram batizados na nuvem e no mar. A nuvem representa quem? Então, Yeshua estava ali no batismo daquelas 3 milhões de pessoas, para a glória de Deus. Amém? Coisa tremenda. É ou não é? Deus não é homem. Deus tem as suas soluções. Ele batizou de uma só vez 3 milhões de pessoas.
e Yeshua estava presente. Moisés tipificou Yeshua, mas Yeshua estava presente. Por isso nós não somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como eles falam. Isso foi acrescentado na Bíblia. Nós somos batizados em nome de quem nos salva, Yeshua, que estava também presente quando Israel foi batizado no deserto. Amém? Glória a Deus. E ele era a rocha também de onde saía. E Paulo fala que ele era a rocha espiritual de onde descedentou a sede de Israel, que é a palavra de Deus. Amém? Somos batizados no nome daquele que nos salva. Mas o interessante é que Yeshua estava presente no mikva de toda aquela geração de Israel, pois a nuvem é sinal de Yeshua e o mar, as águas do batismo, ou do mikva, como você queira chamar. Definitivamente, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Com o abrir do mar, ele batizou aquela população toda. Com o abrir do mar, ele glorificou o nome nos exércitos dos egípcios e mostrou que somente ele é Deus em toda a terra. Shabbat Shalom. Está vendo como